Salve guys, eu sou o Matheus, canal do Sem Kit. Seguinte, hoje eu vou mostrar pra vocês o PC Gamer que eu montaria na faixa de R$6.000. Esse é um PC Gamer excelente que vai rodar qualquer jogo da atualidade, brincando. A maioria dos jogos em Full HD, em 2K, talvez até em 4K, dependendo do jogo, nas configurações altas, beleza? O motivo disso é porque ele tem uma placa de vídeo que é muito potente, como vocês vão ver no vídeo. E o mais interessante, esse aqui é um PC que vocês me pedem muito, que ele já tá na nova plataforma da AMD, os AM5, ou seja, ele usa processadores de última geração da AMD e também memórias RAMs do tipo DDR5, que tem uma taxa de transferência ali muito mais rápida do que os DDR4 atuais. Mas eu vou explicando pra vocês sobre isso ao decorrer do vídeo, então vamos agora pra tela do meu PC aqui para a gente não perder tempo. E claro que todas as peças desse PC que eu vou falar, rapaziada, estão aqui na descrição do vídeo, mas você também encontra elas lá no meu site. Olha só, agora estamos chique, estamos com o tosemkit.com.br, um site onde eu achei uma forma de organizar melhor essas informações que eu passo pra vocês aqui nos vídeos. E esse PC é exatamente o PC de R$6.000 que tá aqui, ó, nesse post, planilha de PCs gamers. Aqui tem vários orçamentos, né, que eu fiz de vários tipos de PC gamer, explicando o que eles rodam, como que eles funcionam. Então é só você descer aqui, ó, tem vários preços na faixa aqui dos R$6.000 que a gente vai encontrar o PC que eu vou trazer pra vocês hoje. E vamos começar esse PC, rapaziada, pelo processador e placa-mãe, que é o ponto de entrada para você fazer um PC, né? Porque essas peças têm que ser compatíveis, inclusive elas têm que ser compatíveis também com a sua memória RAM. E por que eu falei que esse PC aqui é super interessante? Porque ele já está na nova plataforma AM5, ou seja, os novos processadores da AMD, né? Que são dessa série 7000, que são todos os processadores que vão terminar essa segunda parte do nome, vão começar, aliás, na dezena ali, né? No milênio, na verdade, de 7000, não sei como é que fala isso. Basicamente, eles têm aqui o número 7 nesse início dessa segunda parte. E o processador que eu recomendo nessa faixa de preço é o Ryzen 5 7600 ou o Ryzen 5 7600X. Esses dois processadores, rapaziada, eles são praticamente irmãos, tá? Eles são, entre aspas, o mesmo processador. A única diferença é que o X aqui, ele vai ter algumas características a mais que eu já vou mostrar pra vocês. Só pra gente dar uma olhada no preço desses processadores, o 7600 tá custando aqui na faixa de R$1.500 e o 7600X tá custando na faixa de R$1.550. Então percebam que dependendo de quando você abrir aí, se o preço deles tiver pouca diferença, como tá agora só R$50, já vai valer a pena você ir na versão com X. Por quê? Qual que é a diferença entre esses dois? Eu já deixei um comparativo aqui na tela para vocês verem a diferença entre eles. Os dois são Ryzen 5, então eles têm 6 núcleos e 12 threads, e essa quantidade de núcleos e threads já é suficiente para os dias atuais, principalmente para games. Dificilmente, tá? Quase nunca, na verdade, você vai encontrar um jogo que consuma mais do que 6 núcleos e 12 threads nos dias de hoje. E já é uma quantidade bem aceitável também para você realizar multitarefas. Então você vai trabalhar com planilha do Excel, você gosta de mexer o PC, Chrome aberto, jogando, ouvindo música, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, 6 núcleos e 12 threads eu acho que já é a base ali para você iniciar. E se você quer algo que tenha mais performance ainda em multitarefas, aí você pode ir já para um Ryzen 7, né, pular para o próximo nível, que aí ele vai ter 8 núcleos e 16 threads. E basicamente o que significa essa questão de núcleos e threads é que com 6 núcleos você vai conseguir realizar de maneira simplista, né, 6 processos ao mesmo tempo. E aí os threads seriam os núcleos virtuais que é criados. Então a cada processo ele vai se dividir em 2 threads ali para realizar simultaneamente. Então, obviamente, se você tem um processador que tem 20 núcleos, ele consegue fazer 20 processos ao mesmo tempo. Mas, por exemplo, para a maioria dos jogos, você não usa mais do que 6 núcleos. Então, você tem um processador que tem 20 núcleos, vai dar o mesmo resultado que um processador que tem 6 núcleos no caso de um CS2, por exemplo. E aí, para esses jogos competitivos, o que é interessante que você tenha para que você atinja muito FPS no seu jogo é essa informação aqui, ó, rapaziada. Turbo Speed, que seria clock que você consegue atingir com esse processador. Como vocês podem ver aqui, os dois têm 6 núcleos e 12 threads, porém o que difere eles é exatamente essa velocidade, esse clock. O clock speed base do 7600 sem o X é 3.8 e o clock speed base do 7600X é 4.7. Isso quer dizer que os dois parados, sem executar nenhuma função, o 7600X já vai manter um clock mais alto. Porém, o que é realmente importante pra gente é esse Turbo Speed aqui, que seria o clock máximo que o seu processador consegue atingir. E basicamente o clock é a velocidade com que o processador vai processar os dados, as informações que estão acontecendo no seu PC. Ou seja, quanto mais rápido for esse clock, mais rápido aquele núcleo ali do seu processador vai conseguir processar a informação que está acontecendo. E é
por isso que você ter um processador com clock alto vai te entregar mais FPS nos games, porque ele consegue calcular mais rapidamente todos os processos que estão acontecendo na sua tela. E aí qual que é a diferença entre esses dois? Enquanto que o 7600 atinge 5.1 GHz, que já é uma taxa de clock bem alta, você vai conseguir muito FPS com esse processador aqui em CS, Valorant, Fortnite, ele entrega muito FPS mesmo. O 7600X vai conseguir um pouquinho a mais, 5.3 GHz. E isso, no geral, de diferença de desempenho que você vai ganhar, nos jogos principalmente, né, vai ser em torno de 5 a 10% dependendo dos jogos. Ou seja, é uma diferença bem pouca e só vale a pena realmente, na minha visão, se os dois processadores estiverem custando muito próximo um do outro, né? Porque apesar de você ganhar essa velocidade a mais no clock, que não é uma velocidade tão maior, né, 0.2 GHz ali, uma coisa que vai acontecer é que o 7600X consome mais energia. Então, enquanto o 7600 tradicional consome 65 watts, ele consome 105 watts. E o resultado disso é que ele vai ser um pouco mais esquentado. Então, para refrigerar ele, você vai ter que comprar um air cooler de boa qualidade ou um water cooler, enquanto que no 7600 ele já até vem com um cooler box tradicional da AMD que já vai ser suficiente para resfriar ele. Mas de qualquer forma, qualquer um desses dois que você escolher, você vai estar em boas mãos, porque são ótimos processadores, principalmente para games e também para qualquer outra atividade que você vai fazer. Renderização e tudo mais, eles são muito rápidos, eles vão ser muito bons para isso, fechou? Inclusive o cooler que eu indico você colocar aqui é esse aqui, ó, que é um baratinho, que é o G400, que está custando R$170. Ele já vai ser suficiente para você resfriar aqui o 7600X de maneira moderada. E o interessante é que esses processadores aqui tem bastante configurações. Inclusive eu tenho aqui o Ryzen 7 7700X, que é da mesma família, só que é o Ryzen 7. E você consegue limitar a temperatura máxima que ele vai atingir. E o interessante de você limitar é que você não perde desempenho. Então ele segura muito melhor a temperatura e ainda mantém o desempenho. Então é muito bom você limitar a temperatura do seu processador e você pode fazer com esses dois aqui. A próxima peça que a gente vai escolher para colocar esses processadores aqui é a nossa placa-mãe, porque a sua placa-mãe tem que ser compatível com o seu processador. Essas placas-mães que a gente vai escolher aqui, ó, que são a A620M, por exemplo, é impossível você colocar um processador da Intel aqui. Tem que ser o processador compatível. Inclusive, nem processadores da AMD da geração passada vão caber nessa placa-mãe aqui. A placa-mãe tem que ser compatível. E sempre vai estar escrito no anúncio aqui, rapaziada, qual placa-mãe que ela é. Então a gente pode pegar aqui, ó, a A620M, e vocês vão ver aqui, ó, que tá AMD AM5. E se a gente vir aqui no processador, ele vai estar escrito também aqui, ó, processador AMD, aqui tá escrito AM5, ou seja, eles são compatíveis. Enquanto que os processadores AM4 vão ser compatíveis com placas-mães AM4. E a placa-mãe de entrada que eu recomendo para você pegar alguns desses processadores aqui, e as mais baratas atualmente, são as A620M. Então tem esse modelo aqui, que é o modelo da MSI, e tem esse modelo aqui também, que é o modelo da ASRock. As duas vão ser bem equivalentes, as duas já têm tudo que você precisa de maneira razoável, assim, para você montar um PC, então vai dar para você colocar SSD do tipo M2, que são os SSDs mais rápidos. Elas têm 2 slots de memória, que na minha visão é mais que o suficiente. Geralmente você não quer usar 4 pentes de memória, porque isso acaba forçando bastante ali a sua placa-mãe. Então é melhor para você ter uma experiência mais estabilizada, mais estável, que você use 2 pentes de memória. E essas placas-mães atualmente são as mais baratas, estão custando aí na faixa de R$900. Eu tenho aqui no meu PC, no meu Ryzen 7, uma B650M, que é um pouquinho superior que essa placa-mãe aqui, mas o preço dela chega na faixa de R$1.500, então é muita diferença, e aí eu já acho que foge bastante do custo-benefício. Um ponto interessante também de você estar optando por esse kit AM5, né, dessa nova geração, é que a AMD já anunciou que esse kit vai perdurar, vai ser compatível com outros processadores lançados no futuro até 2025, 2026. Ou seja, o que é interessante, se você comprar essa placa-mãe hoje com esse processador aqui, pode ser que daqui 2 anos a AMD lance um novo processador lá, uma série nova, e ele ainda seja compatível com essa placa-mãe. Então você tem muita possibilidade de upgrade para o futuro. Enquanto que se você pegar um processador AM4, por exemplo, uma B450M com um Ryzen 5 5600 ou um Ryzen 7 5700, que seria a série passada, você está limitado e você está preso nesse AM4, nessa plataforma antiga, e você não vai ter tanta possibilidade de upgrade no futuro. E quando você for trocar, por exemplo, de processador para querer pegar algum melhor, provavelmente você vai ter que trocar também de placa-mãe e de memória RAM. Então essa é uma das vantagens de você já optar aí para esse kit mais caro, né, já nessa plataforma M5. Então você escolheria algum desses dois processadores, o que tiver mais barato na minha visão, uma dessas placas-mães que são equivalentes, e aí a gente vai para a memória RAM. E a memória RAM, a que eu separei e deixei aqui no site para vocês, rapaziada, é uma que eu achei que o preço tá muito bom, que é esse kit aqui de 32 GB de RAM, que eu acho que é o ideal para você escolher hoje em dia, porque 32 GB de RAM vai ser suficiente aí para você ficar nos próximos 5 anos, pelo menos aí, na maioria das atividades, na maioria dos games. Tem alguns jogos que já estão bem pesados, que estão consumindo perto de 20 GB, que é o caso do COD Warzone 2, por exemplo. Então é bom que você já pega uma memória RAM
32 GB de RAM, né? E esse kit aqui eu achei que tá num preço bem justo, tá R$550 aqui, 2 pentes de 16 GB e tem muita avaliação positiva, todas as notas ali quase máxima, então é uma memória RAM bem confiável de você pegar. E algo que vocês precisam prestar atenção nessa memória RAM, que vocês podem ver aqui, ó, que o tipo dela é DDR5, que foi uma coisa que a AMD optou por fazer, rapaziada, que é o seguinte: as memórias RAMs, elas são compatíveis a partir desse nome aqui. Enquanto as placas mães, né, da AMD são, por exemplo, a M4 e a M5, as memórias RAMs eram do tipo DDR4 e agora são do tipo DDR5. E a sua placa mãe tem que ser compatível também com esse tipo de memória RAM. E a AMD fez essa transição de maneira direta, ou seja, essas novas plataformas aqui, a M5, só são compatíveis com memória RAM DDR5, como vocês podem ver aqui. Então se a gente vir aqui nas duas placas mães, vocês vão ver que vai estar escrito aqui, ó, DDR5. A vantagem de você pegar uma memória já DDR5 é que elas têm velocidades muito mais rápidas do que a DDR4. Então vocês podem ver que essa aqui, por exemplo, tem 6.000 MHz de frequência. Enquanto que se a gente procurar uma memória RAM DDR4 tradicional, vocês vão ver aqui, ó, que elas chegam na faixa de 3.000 MHz, 3.200 MHz, até 3.600 MHz seria o máximo que a gente via ali para trabalhar de maneira estável. Então agora a gente tem memórias mais rápidas, que é bom para algumas aplicações profissionais e também para jogos. Alguns jogos você consegue ter um pouquinho mais de FPS por conta disso. Então basicamente esse kit que eu mostrei para vocês de memória RAM, placa-mãe e um desses dois processadores seria o kit básico que vai formar esse nosso PC de R$6.000. E o lado bom, como eu mencionei, é que você já está na plataforma nova. Então você já está com memórias RAM DDR5, você já tem uma placa-mãe AM5, então se daqui 2 anos a AMD lançar outras 2 gerações, você ainda vai poder trocar de processador, vai poder pegar o Ryzen 5 lá da série nova e vai ter muita possibilidade de upgrade nesse sentido, para que você melhore seu PC cada vez mais. E uma outra comparação que eu queria trazer para vocês sobre esses processadores é o seguinte: se liga só, esse aqui é o processador Ryzen 7 5800X3D. Ele é o processador top de linha para games da geração passada da AMD, dos AM4. E eu botei ele em comparativo com o Ryzen 5 7600, que seria o Ryzen 5 desse aqui que eu mostrei pra vocês, né, de R$1.500, que seria o Ryzen 5 da nova geração. E se a gente for aqui nos benchmarks, você vai ver que eles praticamente empatam e na verdade o Ryzen 5 até ganha na maioria das coisas. Se você opta por pegar, por exemplo, esse Ryzen 7 5800X3D, você tá travado no M4 porque ele é o processador top de linha daquela geração. E se você for aqui no Ryzen 5, né, você vai ter essa possibilidade que eu acabei de mencionar para vocês de upar de processador lá na frente. Mas agora vamos para os próximos itens que não acabou ainda no nosso PC. De SSD, eu tô recomendando esse aqui, rapaziada, que é um NVMe. Esse tem 500 GB de armazenamento e aqui é um pouco pessoal o armazenamento. Quanto mais melhor. Eu, por exemplo, trabalho com esses vídeos aqui, ocupa muito espaço, então eu tenho aqui no meu PC 2 TB de armazenamento, mas eu acho que 500 GB é o início assim ideal para você começar, porque já dá para você botar o Windows ali e ficar com uma sobra bem boa. Então você pode armazenar vários arquivos, vai caber vários jogos já. E claro que você sempre pode fazer o upgrade nisso aqui. Então você pode comprar um SSD desse aqui que é mais barato para encaixar no orçamento e depois você ir aumentando a quantidade de SSDs. Que inclusive aquelas placas mães ali também são compatíveis com os SSDs do tipo SATA, que são esses quadradinhos aqui, ó. E geralmente eles são mais baratos, tá? Você encontra os de 240 GB por R$100, tá ligado? Então você pode ir aumentando com o tempo essa questão de armazenamento conforme você preferir. Eu coloquei esse aqui para que vocês tenham uma base, né, de um SSD bom e barato que tá valendo a pena. De fonte para esse nosso kit aqui não vai ser necessário você gastar demais para pegar uma fonte extremamente poderosa, porque esse kit, rapaziada, por ser Ryzen 5 e a nossa placa de vídeo também ser de geração nova, uma placa de vídeo bem eficiente, eles não consomem tanta energia. Então 550 watts vai ser mais que suficiente, vai dar com sobra aqui para nossa configuração. E eu recomendo vocês pegarem essa aqui da Gigabyte, de 550 watts da Gigabyte, que é uma marca bem boa. Eu já tive exatamente esse modelo aqui e nunca tive problemas, então dá para recomendar sem problemas. Também tem nota muito boa aqui na Amazon, com bastante vendas. Também tem um gabinete padrão que eu coloquei aqui, ó, que tá barato, que é um gabinete da Pichau. Não tá abrindo o link ali, mas o gabinete que eu coloquei é esse aqui, o Pichau HX300M. Eu gostei bastante desse aqui, eu tive ele também, já montei um PC com ele. E o gabinete também é uma questão um pouco pessoal, tá? Então vai do seu gosto aí, do que você preferir, você pode escolher um que te agrade mais. E é interessante você colocar umas fãs também no futuro, né? De início não precisa, mas no futuro colocar mais fãs para que você melhore a refrigeração do seu PC. E para fechar esse nosso PC, que fica na faixa dos R$6.000, R$100.100 aqui, a gente vai colocar simplesmente essa aqui, meus queridos. Uma RTX 4060 Ti. Ela tá custando na faixa de R$2.500 e essa placa de vídeo, rapaziada, é absurdamente boa. E tem dois motivos dela ser boa, na verdade 3. Primeiro, ela tem um desempenho bruto, que é bem legal. Então ela vai conseguir empurrar a maioria dos jogos aí em Ultra, no Full HD, e em 2K também ela vai conseguir no alto aí bastante jogos. O segundo ponto é que ela é eficiente, então ela consome pouca energia, por isso que a gente consegue colocar uma fonte de 550 watts sem problema. E o terceiro ponto é que ela tem todas as novas tecnologias da NVIDIA. Então ela tem o DLSS 3.0, que usa inteligência artificial
para trazer mais frames pro seu jogo. E jogos que dão esse suporte, tipo Cyberpunk, rapaziada, você ativa o DLSS 3.0 e o seu FPS quase dobra. Então vamos supor que você está jogando Cyberpunk lá, você quer jogar em 2K, em 4K e tá rodando a 30 FPS. Você ativa o DLSS 3.0, você vai para 60, 70 FPS, cara. É bizarro. É a diferença entre você jogar um jogo de maneira fluida e você não conseguir jogar o jogo. E é uma placa de vídeo que eu recomendo de olhos fechados para vocês comprarem. E eu tô querendo bastante pegar ela também, porque eu tenho uma 3060 Ti aqui, já gosto bastante. Ela é ainda melhor. Caso você não tenha orçamento para pegar uma 4060 Ti, você pode pegar uma 4060, que já vai ter a tecnologia nova também, o DLSS 3.0. Mas se você também é um jogador de jogos competitivos, tipo Valorant, Fortnite, CS2, você não precisa de uma placa de vídeo tão forte quanto essa. Você pode até optar daí pela série 3000 da Nvidia, pegar uma RTX 3060, por exemplo, já vai suprir a tua necessidade. Você já vai ter um FPS bastante alto nesses jogos que são competitivos e você consegue economizar um pouco mais de dinheiro. Então esse PC aqui que tá na faixa de 6 mil reais, se você economizar R$1.000 na placa de vídeo, né, vai cair para a faixa de R$5.000 e você já tá na geração nova. E outro ponto interessante é que todos esses links que eu coloquei ali, rapaziada, são da Amazon e do Mercado Livre, que você pode parcelar em 10 vezes sem juros, tá? Então você não precisa totalmente ali o dinheiro full ali para você comprar esse PC, tá ligado? E isso é muito bom, né? Porque nem sempre a gente tem todo o dinheiro reunido ali, pagar R$6.000 de uma maneira só, numa pancada ali, pesa bastante, então você pode parcelar esse PCzão, você vai ter um PC aí, pô, pra você ficar anos sem problemas, e quando ele começar a te encher o saco, quando não servir mais, só você fazer um upgrade, porque ele vai estar preparado, porque ele é da nova geração. Então esse foi o vídeo, meus queridos, deixei o site e todos os links da peça que eu falei pra esse PC aqui na descrição. Esse é o PC que eu montaria na faixa de R$6.000, se você gostou desse vídeo, por favor, considere se inscrever no canal, e deixa aqui no comentário qual PC que você quer que eu traga, falando mais sobre as peças, explicando aqui, montando ele pra vocês. Espero que vocês tenham um feliz 2024 e eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou!